Olá, boa tarde, amigos do Facebook, boa tarde a todos que acompanham a página da revista Reação, a TV Reação no Facebook, quinta-feira, Já é 16 quinta. de julho, e hoje esse tema tão importante, então, tão legal, em mais uma live, hein? Mulheres com deficiência na política, essas guerreiras que estarão conosco a partir de agora na página da revista Reação. Rodrigo. Olá, boa tarde a todos vocês aí, boa tarde, Abrão, boa tarde a Luciana, boa tarde aí a Mariane, boa tarde a Adriana, grandes amigas, grandes mulheres, e agora na política, essa mulherada bonita, e mulheres com deficiência na política, é isso que a gente vai estar falando agora, falando aqui hoje nessa live. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou deixar o Abrão aí com vocês agora, apresentando todas vocês, vou sair um pouquinho para liberar e despachar, mandar esse link agora aí dessa live para todo mundo, para os nossos 32 mil WhatsApps aqui do nosso banco, e já já eu volto. Abrão, apresenta as meninas aí, vai lá. Legal, legal. Eliane Lemos já chegando, boa tarde. Aqui em cima, aqui, ó, deixa eu ver se eu olho. Aqui, tá aqui, a nossa amiga Mariane Santana, consultora das linhas MOVE, diretora de cidadania da pessoa com deficiência em São Bernardo do Campo, essa gigante. Tudo bem, Mariane? Como é que você está? Obrigado por estar conosco mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Abraão, o convite, a ideia de tocar nesse assunto tão necessário nesse momento de reflexão que a gente vai encontrar daqui para frente. Quero agradecer também ao prefeito Orlando Morando, que liberou a minha participação devido à prorrogação das eleições, a qual eu já estaria exonerada. E vamos bater um papo agora à tarde para tanta coisa importante que a causa necessita. Legal, legal. Aqui, deixa eu ver, deixa eu apontar certo. Cadê? Eu não consigo apontar aqui, gente. Olha que falta de controle. Mas do lado da Mariane está a Adriana Buzelin, nossa grande amiga, editora da revista digital Tendência Inclusiva, colunista da revista Reação, apresentadora do canal Vidas em Cenas. A Adriana foi a primeira mulher cadeirante a concorrer a um cargo de vice-governador em todo o Brasil. Ela concorreu pelo estado de Minas Gerais. Adriana, nossa companheira, como vai? Tudo bem? Como é que vai pelos lados das Minas Gerais, Adriana? Menino, aqui tá tudo tranquilo, dentro dessa pandemia, desse caos que a gente está enfrentando. Queria agradecer a oportunidade de chamar, de conversar com essas duas guerreiras, duas grandes mulheres, agradecer a oportunidade do Rosso também, vocês me chamarem para estar aqui. Eu acho que esse diálogo hoje é necessário e vai contribuir muito fortemente para que a gente tenha agora mulheres com deficiência na política, que defendam causas e tenham representatividades. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que legal, que legal. Chegando com a gente também a nossa companheira de São Paulo, a capital paulista, Luciana Trindade, formada em comunicação social, consultora de inclusão e diversidade, já milita na causa da pessoa com deficiência há mais de 20 anos e é especialista em facilitar comitês em grupos de trabalho, em oferecer ações criativas e inclusivas para que a participação social das pessoas com deficiência ou doenças raras na sociedade. Luciana, tudo bem? Que alegria estar recebendo você nessa live da revista Reação, viu? Obrigada, Abraão. Obrigada, meninas. Mari, Adriana, um prazer estar aqui com vocês agora à tarde, né? Uma tarde aí de quinta-feira, com um tema tão importante, uma pauta fundamental aí, que a gente deve debater, discutir constantemente, né? Visto que há anos a pessoa com deficiência é invisibilizada dentro das suas demandas, dentro da sociedade. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Revista Reação. Estamos aí juntos para somar. Que legal. Temos muito para conversar, viu? Eu só queria avisar vocês que a live vai ter uma duração de 14 horas. Nós vamos até as 2 da manhã conversando sobre o tema, tá bom? Tá todo mundo preparado aí? Tá bom. Vamos lá. Chegando por aqui a Beth Guadalupe, boa tarde, a Ismene Esteticista Freitas, o Daniel Giorgio, a José Carlos do Carmo, Denilson Nalim, Toninho da Emoção, a Sueli Saianes, o Roque Pereira, Anselmo Araújo, todo mundo dando boa tarde para vocês, meninas. Vamos começar em São Bernardo do Campo? Mariana teve um desafio muito grande, que é
estar diretora de cidadania da pessoa com deficiência. São Bernardo do Campo é uma cidade gigante, né, colada ali em São Paulo, mas tem uma população muito grande. Como é que está sendo esse desafio para você, Mariane? Estar à frente dessa diretoria tão importante dentro do município de São Bernardo do Campo? Foi realmente um desafio por ser a primeira diretoria, o primeiro departamento que existiu dentro da nossa prefeitura, cuidando da causa das pessoas com deficiência. Então, foi novidade tanto para mim, como prefeito, como para os outros secretários, porque às vezes, quando eles se deparavam com esta pasta, eles assustavam, porque eu acho que essa falta de convívio com as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, causa um certo impacto de primeiro. Porém, é o que a gente reivindica, sempre vivendo todo mundo junto e misturado, e respeitando os limites de cada um, é assim que se faz uma sociedade mais justa. Então, no começo, foi um pouco chocante você interferir, de certa forma, no trabalho de uma Secretaria de Educação, de Transporte, de Obras, falando de um tema que antes eles tinham que cumprir no papel, só que agora tinha alguém lá para lembrar, lembra isso daqui, não pode ficar sem, porque lá no final o município vai ter que usar. E nesses 2 anos eu mega curti o trabalho, me realizei como profissional, achei um baita desafio, porque não acha que é tudo 1000 flores, que todo mundo vai te ajudar, porque na prática não é assim, mas que o prefeito ter colocado essa proposta na Câmara e tendo sido aceito com 100% das votações, unanimidade da necessidade de ter pessoa com deficiência interferindo ali em todos os projetos que saem da prefeitura, foi sensacional. Você está diretora há quanto tempo? Desde o início dessa gestão, Mariane? Não, há 2 anos. Então, assim, no começo foi feito o projeto, passado pela Câmara, aprovado, tudo mais, até que eu assumi dentro do jurídico. Isso eu achei muito bacana, porque antes, a única pastinha que tinha que falava de pessoa com deficiência era na assistência social. E a gente tem que estar também na assistência social, só que no jurídico é o mais certo, porque a gente tem que ter direito à educação, a gente tem que ter direito à saúde, a gente tem que estar em todas as pastas, e não só... E se você fica atrelado à assistência social, fica aquela coisa assistencialista do deficiente coitadinho sempre, né? Exatamente. Então você tem que sair mesmo disso, afastar a coisa da assistência social, tá certíssimo. E, Rodrigo, a deficiência é muito democrática, né? Porque acontece com rico, pobre, preto... Exatamente. Branco. Então, assim, o que nós queremos é simplesmente que os direitos sejam respeitados. Então, ter colocado dentro do jurídico, eu achei sensacional. Muito bom, parabéns. Legal. Vamos para Minas Gerais? Vamos para o bom estado de Minas Gerais? Eita, vamos lá para o pão de queijo e cafezinho. Sensacional. O pão de queijo, doce de leite, né? Olha, aquele mercadão de Belo Horizonte ali, eu vou te contar, mercadão de Belo Horizonte. É demais, né, Rosto? É uma maravilha aquele lugar. Nossa Senhora! Cada vez que eu vou para aí, eu volto com a carroceria da caminhonete cheia de tranqueira. E comida também. 6 quilos a mais também. Sempre. Adriana, conta pra gente aí como é que tá a revista, a Tendência Inclusiva, como é que tá o canal Vidas em Cenas. Conta pra gente desses projetos que você tem aí em Minas Gerais, amiga. Nossa, assim, em 2014, 2012, eu me tornei colunista da revista Reação, por conta de uma capa da revista, que eu sou mergulhadora adaptada desde 2012, onde eu fiz o curso em São Paulo, e nessa época eu saí na capa da revista Reação, falando exatamente de mergulho adaptado e a importância, né, de esportes radicais como veículo de inclusão. Sempre foi muito minha praia isso. E eu lembro de eu falar com a Malu, na época, e falar, Malu, me dá uma oportunidade para escrever aí na Reação, porque eu já li a Reação, achava muito interessante. E aí, cara de pau, né? Mas consegui, na cara de pau, me tornar colunista da Reação e falar exatamente sobre esportes radicais. Depois disso, dessa experiência ampla de estar dentro da Reação, escrevendo sempre,
surgiu a proposta da Tendência Inclusiva, que é uma revista virtual, que é um blog, né, um portal, onde também tem alguns colunistas que falam exatamente da tendência à inclusão, que é a aceitação das diferenças, da tendência da pessoa com deficiência, mas não só da pessoa com deficiência, mas da pessoa também com mobilidade reduzida, os idosos, que é uma grande parcela da população hoje, que está envelhecendo e precisa de acessibilidade, né? Exatamente. Então, assim, casou muito com a história da reação, de sempre falar de esportes radicais, de cultura, porque eu venho de uma família de artistas plásticos, né? De músicos, eu toquei piano. Pode contar quem que é seu irmão aí para todo mundo, vai. Vai, conta você. O irmão da Adriana, ele é o tecladista do Jota Quest, gente. Olha que legal. Olha! É o Márcio Marcelin. E você acredita que eu já tive a cara de pau de tocar piano junto com ele? A ousadia, né? A ousadia? Pois é, mas é porque eu venho de família de artista, vez eu estava falando. Então, assim, é muito importante, quando a Tendência Inclusiva surgiu, ela surgiu muito nesse trajeto que eu tinha como escultora. Tem até uma obra aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, é uma favela, onde eu já subi as escadas com 12 anos de idade, eu já subi as escadas dos aglomerados com minha mãe, que era artista plástica e arte terapeuta, e já via esse processo de exclusão. E eu, como modelo, na época, acabei me acidentando em 91, me tornei tetraplégica e entendi realmente o significado da exclusão social. E foi aí que surgiram essas propostas. Veio a Reação, veio o Viver Eficiente, que é uma parceria que eu tenho com a Kika de Castro. Veio também com a Kika. Veio também agora o Vidas em Cenas, que é um projeto que é para dar visibilidade aos invisíveis. Então, é um projeto bebê, tem 10 meses, é no YouTube, e a gente teve que parar agora, porque não dá para gravar nessa pandemia, né? Mas a gente dá visibilidade à pessoa que tem causas nobres, com ou sem deficiência. Mas você percebe claramente que é pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E outra coisa que você já esteve envolvida com a vida pública também em Belo Horizonte, né? Conta um pouquinho para a gente aí, você já foi secretária, é isso? Sim, na verdade eu sou secretária estadual do PV Minas Gerais, né? Mulher, eu sou do PV Mulher, eu defendo a mulher e a mulher com deficiência e a mulher que é vítima de violência doméstica. E nós mulheres que temos deficiência e somos vítimas também de cuidadores, dos seus parceiros, dos seus parentes. Então, assim, é um assédio muito sério em cima dessas mulheres que têm uma deficiência. Qualquer pessoa, né, que tem uma deficiência, mas como eu defendo as mulheres, acabou que a minha pasta realmente é a Secretaria de Minas Gerais, do PV Mulher. Também tenho a Secretaria de Diversidade e Direitos Humanos de Belo Horizonte. Isso. Que é do PV também. Então, você vê que eu estou sempre envolvida com a diversidade. E um pouquinho, voltando só um pouquinho atrás, em 2018 eu me candidatei a vereadora, fui a primeira mulher mais votada do PV, Minas Gerais, Belo Horizonte, e em 2018 eu tive uma oportunidade maravilhosa, que foi ser a primeira mulher cadeirante, tetraplégica, a concorrer ao cargo majoritário como vice-governadora. Foi maravilhoso. Olha que chique, hein? Maravilhoso. E agora vamos aí para a pré-candidatura para vereadora de Belo Horizonte, né? Legal, bacana. E a Adriana também ajudou bastante. A Adriana ajudou, viu, Abrão? A Adriana, só para lembrar, ela ajudou bastante a gente aí na época para realizar a Mobility Minas, a Mobility Minas Gerais, que a gente fez aí há 2 anos atrás, com a ajuda da Adriana também. A Adriana ajudou bastante. E a Adriana foi madrinha. Adriano, o Eustáquio também, que hoje trabalha também do lado da Adriana aí, também ajudou bastante a gente. Foram os 2 pontos chaves aí do sucesso da Mobility aí em Minas Gerais. Obrigado eu. Dá uma de Xuxa aqui e agradecer muito ao Eustáquio. Eustáquio é um presente que você me deu, entendeu? Ah, que legal. E a gente trabalha junto por isso, porque foi madrinha e padrinhos juntos agora de novo. Que joia, que bom, fico feliz. Vamos lá, Abrão. Que legal. Vamos com essa baluarte também, a Luciana Trindade. A Luciana é da capital paulista, São Paulo, tem um trabalho gigante já um trabalho que todos nós conhecemos, todos nós admiramos,
E queria que você falasse um pouco mais, Luciana, desse seu trabalho que há anos você faz, voltado para a pessoa com deficiência, na causa da pessoa com deficiência, isso se afunilando agora, nesse processo onde você se dispõe como pré-candidata a vereadora na capital paulista. Fala um pouquinho mais desse trabalho para a gente, Luciana. Abraão, eu tenho uma doença, né, que me causa uma deficiência, que é a distrofia muscular, que é uma doença degenerativa. E desde quando eu me entendo por pessoa, eu faço essa militância, né, de buscar a transformação social dentro dos espaços da sociedade, né, não só no espaço político, mas dentro de todas as áreas que a gente, como cidadão, tem direito: saúde, trabalho, educação. E entendendo que havia uma ausência de representatividade nesse sentido, né, principalmente falando como mulher, porque quando a gente fala da pauta da pessoa com deficiência, tem duas coisas implícitas, né, principalmente para nós que somos mulheres, que é a questão do gênero e a questão da deficiência, né? As pessoas te olham ainda com um olhar de incapacidade, né? Um olhar de dó ou um olhar de doença. E entendendo esses preconceitos, né? Preconceitos mesmo, já enraizados, eu entendi que essa participação era fundamental, né? E urgente, né? Então, eu faço essa militância há mais de 20 anos dentro do movimento de superação, dentro dos conselhos, dentro das audiências públicas, entendendo que quem não é visto não é lembrado, e isso nunca foi tão real e tão necessário, né? E aí, nesse sentido, eu venho buscando uma candidatura, porque o mandato, Abraão, ele é, de fato, a transformação social que a gente precisa. A política é quem rege a nossa vida. A nossa vida é política o tempo todo. Eu faço política na padaria, eu faço política no meu condomínio, eu faço política no transporte público. Tudo é política. Então, a nossa vida é regida por política. E entendendo que existe uma ausência de representatividade dentro dos espaços de poder, a atuação, né, de nós, mulheres com deficiência, é fundamental e necessário. E aí, nesse sentido, eu venho fazendo. Essa é a minha segunda candidatura. Eu estou como pré-candidata aqui em São Paulo pelo PSB. Hoje eu tenho a missão de organizar, né, o segmento da pessoa com deficiência dentro do partido, de forma nacional. Então, além de cuidar da minha candidatura aqui em São Paulo, eu cuido de mais 15 espalhadas aí pelo Brasil, incentivando todas as pessoas com deficiência que têm interesse nessa transformação social dentro dos seus territórios, a participarem, a virem para o PSB Inclusão, participando, usando, né, de fato, o partido político como instrumento para essa transformação. Isso que é legal, porque a gente está é muito cômodo para o brasileiro falar, não me envolvo em política, mas aí fica cobrando resultados e os resultados não vêm e eles metem o pau no político, né? Mas é muito cômodo o cara não fazer nada, se acomodar. O que é legal que eu vejo em vocês, que são as três que eu conheço já há muitos anos, a Mariane também, que é nossa, inclusive, nossa colaboradora também aqui na revista, nossa apoiadora e parceira, anunciante. Eu até ia perguntar para vocês, a Mariane, que partido é? Porque a Adriana é do PV, a Luciane é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. PSB, isso. A Adriana do PV e você, Mari? Eu sou do PSDB. Do PSDB. A Mariane, ela é pré-candidata, né? Bom a gente deixar isso claro. Pré-candidata por São Bernardo do Campo, é isso? Exatamente. A Adriana por Belo Horizonte e a Luciana por São Paulo, é isso? Isso.
Que legal, gente, que legal. A gente está bem representado aí. Mulherada, vocês sabem que, eu acho que até por isso que vocês também estão na política, pelo fato de ser mulher. O nosso tema aqui hoje é a mulher com deficiência na política. Vocês, por serem mulheres, encontraram mais dificuldade para ingressar no campo político por ser mulher e, além de ser mulher, por ter deficiência ou não? Ou foi pelo contrário, foi mais fácil? Como é isso? Porque os partidos têm uma cota de mulheres também, não tem? Vamos lá, fala primeiro aí você. É isso aí, eu ia te perguntar. Vamos lá, Luciana, começa por você então. Como é que foi esse seu ingresso na política? Foi mais fácil ou mais difícil por ser mulher e por ser uma pessoa com deficiência? Não foi fácil. Eu recebi um convite para conhecer o PSD em 2016, abril de 2016. Eu sempre fui muito voltada mais para a esquerda do que para a direita, e o convite chegou para mim num momento que eu acho que eu estava preparada realmente para assumir esse desafio. Só que existe uma coisa que a gente precisa mudar, que é ainda a questão da participação de fato da mulher dentro do partido, porque majoritariamente isso é uma questão histórica. A maioria, né, de cargos de direção ou, de fato, de espaço ainda é um espaço muito masculino. E quando você Sem fala dúvida. assim, olha, eu sou mulher e eu quero participar das decisões do partido como qualquer outra pessoa, ainda existe um olhar, né, um olhar de incapacidade. Ou eu até entendo também, o Rodrigo e Abraão, que existe uma questão ainda de informação, porque como há muitos anos nós, pessoas com deficiência, nunca usamos esse espaço, existe um desconhecimento, né, sobre como receber essas pessoas ou como trabalhar, né? Então, quando eu entrei para o PSD e percebi que havia uma ausência, de fato, não que não existisse pessoas com deficiência, que essa luta já não estivesse sendo feita, tá? Mas o que faltava, de fato, era colocar isso em prática, né? Então, eu comecei a buscar esse espaço, fazer essa interlocução com a direção do partido, e isso sempre foi muito bem aceito, né? O que a gente agora está caminhando com a construção do PSD Inclusão é uma maior participação, porque eu ainda tenho estados do Brasil em que as pessoas com deficiência fazem a militância de sofá, mas elas não estão presentes dentro dos partidos. Você falou que só 15, né? Você tem 15 candidatos, você que coordena, né? 15, no estado são 27 estados, mais de 6 mil municípios, você só tem 15. 15, é verdade. Olha muito pouco, é muito pouco. Então, o que a gente precisa? O que eu falo para essas pessoas no Brasil? Vocês precisam ocupar os espaços políticos. O partido é um instrumento, é a porta de entrada para a transformação social que você busca, né? Procure um partido que você se identifica, entenda a missão, mas participe. Se você não participar, nada vai mudar. E se você é mulher, então, eu sempre puxo um pouco a sardinha para o meu lado, tem que participar o dobrado disso, porque esse é um espaço majoritariamente masculino. Eles não permitem, eles não querem dar esse espaço para a gente, mas esse espaço é nosso. E eu entendendo que como a gente é maioria hoje no Brasil, porque as mulheres são maioria, a gente demorou muito tempo para acordar e entender que a gente precisa participar. Sem dúvida, quem manda é a mulher. Adriana, você que já está há muito tempo, né, nessa vida política, nessa vida pública, você não sente que hoje, até por uma questão não vou dizer que é moda, tá? Mas uma questão de que hoje a pessoa com deficiência tem muito mais visibilidade. Você não acha que hoje está bem mais fácil do que antigamente? E até às vezes, não estou dizendo que é o caso do partido de vocês e nem daqueles que coordenam os partidos de vocês, mas que a gente sente também que na política, às vezes, não estão querendo meio que usar um pouco a imagem da pessoa com deficiência para ganhar voto, para conquistar espaço. O que você acha, Adri? Eu acho que, na verdade, usar a imagem não é só da pessoa com deficiência. As pessoas sempre tendem a usar uma imagem que vai ser mais atrativa
até pela parte de capacitismo mesmo. Né? Eu encaro muito a situação da pessoa com deficiência e é um repúdio que eu tenho muito grande, é esse capacitismo, é a pessoa entender que a pessoa com deficiência sempre é vítima de alguma situação. Não. A pessoa com deficiência, ela é capaz, ela fala com propriedade, é uma pessoa que pode ser capacitada, mas que, desde que dê espaço para ela, ter estudo, ter espaço de mercado de trabalho e tudo mais. Eu vejo, assim, por exemplo, que hoje, atualmente, por conta das Paralimpíadas, por conta de muitas ações que têm acontecido, tem dado mais visibilidade para a pessoa com deficiência. Você vê as últimas Paralimpíadas, como que foi marcante ter acontecido aqui no Brasil. Né? E isso muda muito a maneira de enxergar a pessoa com deficiência. Claro que tem um nicho das pessoas com deficiência que são as pessoas que falam, não, isso aqui não é para mim, mas eu acredito que a maioria das mulheres, principalmente com deficiência, já entenderam que elas têm oportunidade de entrar para a política e têm essa oportunidade também de caminhar, construindo alguma coisa melhor. Quando eu não é só... E nem só entrar na política, né? Entrar em tudo, né? Participar de tudo, do trabalho, das vagas de emprego, de tudo, do esporte, enfim. Acho que a mulher conquistou seu espaço e vem conquistando cada vez mais. Então, de parabéns. Ô, Rodrigo, não só querendo cortar, mas eu acho que a gente também precisa estar dentro dos espaços de liderança, dentro do partido, assim como a Adriana é lá, secretária da Secretaria de Mulheres. Pois é, Luciana. Quando eu optei pelo Partido Verde, eu não tive ainda bem, eu não tive esse problema, porque a presidente do Partido de Belo Horizonte é uma mulher, né? Eu tenho também na Nacional mulheres do Partido Verde que são realmente muito engajadas. Nós tivemos um último encontro em João Pessoa, um congresso, onde tinha mulheres extremamente engajadas. Eu era a única que tinha uma deficiência, porque você vê que ainda tem uma carência de mulheres com deficiência defendendo essa causa, ainda tem, precisa dessa representatividade, mas eu já percebi que as mulheres já estão ocupando seus espaços na política, mas elas estão ocupando também em outros locais, feito a Luciana falou, e ter um cargo de liderança dentro do partido é muito importante. Eu tenho esse cargo, né, da Secretaria de Minas da Mulher, de Belo Horizonte de Diversidade, mas isso foi dado da maneira... porque eu falo com propriedade, porque eu falo sobre o assunto. Não foi dado de presente, foi dado porque você conquista isso passo a passo. Então, eu acho que é importante você entender que a partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que saber falar com propriedade daquilo que você está defendendo. Exatamente. Eu também acho que eu me tornei cadeirante com 20 anos, né? Então, como eu comecei a trabalhar com 13, e se a gente falar de mulher antes de ser cadeirante, eu sempre me preparei para tentar disputar todas as oportunidades pau a pau com os homens. Então, assim, eu comecei no mercado de trabalho no McDonald's, porque se contratava pessoas de 14 anos, eu precisava pagar uma escola, que eu fiz um teste de bolsa e tirei 70%, e fui lá, trabalhava de dia para estudar à noite, e abri mão de muita coisa que outras mulheres estavam construindo. Então, assim, o lance de ser mulher, ok, só que eu acho que é o que a Adriane falou, tem que ter competência, tem que não ter medo, porque a sociedade é cruel, a gente sabe, e a partir do momento que a gente se coloca como candidata, a gente já começa a ser, entre aspas, criticado, apedrejado, e quando eu nunca pensei em ser da política, em trabalhar com política, até que o prefeito, o candidato na época, foi lá me convidar. A primeira resposta que eu tive foi não, porque eu não queria me envolver em coisas que supostamente eu via na televisão, que aquilo para mim era política, pessoas corruptas, pessoas que estavam com interesse no dinheiro público para coisas pessoais, aquilo para mim, quem via de fora, deve ser o que muita gente ainda pensa da política, né? E exatamente, é o que passa, né? É o que a gente pensa que é. Quando a gente entra de fato, que a gente vê que não é. Mas uma coisa que não precisa. No Memorial da América Latina, por exemplo,
que você vê a história da pessoa com deficiência nas paredes, desenhadas, que tiveram pessoas que lá atrás, quando era muito mais difícil, deram a cara a tapa e fizeram com que benefícios que a gente tem hoje, que até corre o risco de perder por falta da presença que a Luciana falou, a gente tem que estar sempre ali participando, porque senão a gente, em vez de construir, a gente vai desconstruindo, e isso é triste para o país, né? Mariane, exatamente. A gente percebe que, por exemplo, existe uma hostilidade com a política, e as pessoas não entendem que a política é uma arte. A política é uma maneira de você se comunicar com o povo, é uma maneira de você erguer uma sociedade, fazer com que ela funcione de forma mais igualitária. Então, eu acredito que quando a gente fala de política, as pessoas falam, como o Rosso mesmo falou, nós não vamos falar de política, eu não quero saber desse assunto, é porque a mídia foca muito nos maus políticos e não falam dos bons políticos. Então, não tem os bons exemplos ali. Parece que todo mundo ali só quer corrupção e só quer tirar algo em benefício. Na verdade, você sabe que, Adriana... N políticos bons, né, Luciana? Você sabe que essa é uma das minhas maiores dificuldades, assim, quando eu faço esse diálogo com as pessoas fora daqui de São Paulo ou de outros estados, para fazerem entender, assim, olha, eu identifico em você aí na sua cidade uma liderança política. Você, pessoa com deficiência, que já faz essa militância através das redes sociais, precisa vir para um partido, de fato, que você se identifica, para conseguir alcançar aquilo que você deseja. Hoje, eu conversando com alguns amigos lá do estado do Amazonas, tentando entender como era a realidade deles, eu confesso para você que eu fiquei bem impressionada em como nós estamos atrasados com diversas questões políticas de acessibilidade. E entendendo que a gente já tem 5 anos de lei brasileira de inclusão, e isso ainda não foi, de fato, aplicado na prática. Não existe fiscalização, exatamente. Não existe... E acho que o que falta mais também, Luciana, é cobrança por parte da própria pessoa com deficiência também. Exatamente. Né? Tem muita gente que não conhece nem a lei, não sabe nem que existe a LBI, não sabe nem os direitos que tem. A maioria das pessoas não sabe. Eu acho que é esse que é o grande problema. Só para te explicar o cenário, assim, a pessoa mora no interior do estado do Amazonas, numa cidade ribeirinha, e ela precisa ir para a capital para fazer tratamento em Manaus. Ela precisa pegar um barco. Só que esse barco não tem acessibilidade. E o barqueiro, na maioria das vezes, não quer embarcar, porque dá trabalho. Só que isso demora. Você imagina, olha a dificuldade que essa pessoa passa diariamente. E aí o meu trabalho nesse sentido é sempre explicar para ela assim, olha, essa mudança que você está buscando aí depende de você. Se você participa do movimento político da sua cidade, você precisa chamar atenção para isso. Você precisa fazer essa transformação. Muitas vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam. E ela não vai acontecer se você não sozinha, não. Exato. Não. E aí depende da política, né? E isso acontece em todo lugar, não é só lá na cidade ribeirinha, não. Você pega aqui em São Paulo, por exemplo, quantos motoristas de ônibus não passam direto num ponto de ônibus em horário de pico, no horário de rush, para não ter que parar o ônibus, para não ter que acionar o elevador para o cadeirante subir, porque demora demais, como a Adriana falou aí, né? Então, tem muita coisa. Gente, deixa eu só pedir desculpa, que eu esqueci de fazer isso no começo, porque a gente está sem intérprete de Libras aqui hoje, porque a gente não conseguiu a conexão com a nossa intérprete. Então, a gente está sem intérprete de Libras, mas o pessoal que tem deficiência auditiva, a gente tem a legenda acompanhando aí em tempo real, tá bom? Então, pelo menos a legenda, mas a gente está sem intérprete de Libras. E eu peço desculpas também, gente. Eu não fiz a minha descrição de imagem. Posso fazer? Pode, lógico. Todos nós. Vamos lá. Então, meu nome é Luciana Trindade, eu tenho a pele branca, o meu cabelo é um cabelo comprido, castanho escuro, com algumas mechas, algumas luzes, né, claras, os meus olhos castanho, eu estou com uma camiseta branca e uma jaqueta azul, ou azul não, cinza. Eu sou cadeirante, eu tenho entre 1,58 e 1,60. Atrás de mim tem uma parede com fundo branco, acho que tem algumas cores, agora eu não sei se do lado esquerdo ou do lado direito, mas é isso, a minha descrição de imagem aí
para os meus amigos com deficiência visual. Peço mil desculpas que eu esqueci Olha, de fazer isso no começo. bonitas 3 são, né? Agora vamos lá, Mariane, faz a sua. Ô Lu, você está usando uma cadeira bem alta, porque você parece que é mais alta que 1,60 m aí. Eu uso, você sabe que eu sempre pego a cadeira mais alta. Brincadeira. Eu sou Maria Santana, sou loirinha, assim, de cabelo pintado. Não precisa falar que o cabelo é pintado, caramba. Só fala que é loira, só. Eu nasci assim, eu tenho essa putz assim, não é base. Eu tô maquiada, batom cor-de-rosa, meio pink, uma blusa azul. Tenho um ombro mais alto que o outro, que eu sou meio capenga, e sou tetraplégica. E o fundo... Vamos lá, Adri. Bem, meu nome é Adriana Buzelin. Hoje eu sou loira, eu era morena, mas agora sou loira. Não preciso falar, mas sou loira. Eu tô com uma blusa branca com algumas estampas pretas e tem algumas faixas vermelhas do lado. Eu tô atrás de mim tem um armário onde em cima tem uma escultura que é minha obra Favela. Ela é em cerâmica, fala exatamente sobre inclusão social. Ela tem algumas casinhas que a gente coloca uma vela de 7 dias embaixo e sai fumaças. Eu tenho 1,68 de altura. Não vou falar meu peso, porque eu não tenho a menor ideia, porque para pesar a gente tem que entrar tem que tirar a cadeira e nem possível. E esse negócio de peso aí é bom não falar mesmo não, viu? Deixa pra lá. E eu sou mineira e falo muito uai. Ô, Abrão, eu não vou pedir nem para você nem para mim pra gente se descrever não, que vão estragar tudo, porque tem 3 moças bonitas aí. Abrão, você tem bastante recado aí, bastante abraço para mandar pro pessoal, não tem? Então vamos lá. Tem sim. Deixa eu mandar um alô pro pessoal, senão depois eu acabo perdendo aqui, ó. Nós estamos falando das mulheres na política, mas também tem homens na política por aqui. O Marcos Muleta é pré-candidato a vereador em Mauá. Um abraço para o Marcos Muleta. Grande Marcos Muleta. A Eliane Lemos, nossa companheira aqui de live, ela pergunta se existem mulheres com outras deficiências, além da deficiência física, também candidatas. Eliane, nós estamos procurando fazer essa apuração de todos os pré-candidatos que vão participar do pleito eleitoral agora em 2020. Inclusive, viu, Abrão, a gente já tem uma outra live de mulheres com deficiência na política que a gente quer marcar. Vai ser essa próxima já vai ser com a Regina Fronterata, a Regina, que é mãe de um rapaz autista. Ela não tem deficiência, mas ela é mãe de um autista e ela está entrando na política justamente por isso. Tem a Selma Rodriguero também, que é a Selma da Fundação Selma, todo mundo conhece a Selma. A Selma também vai estar participando da próxima com a gente. A Regina e a Selma são aqui de São Paulo, e a gente vai ter também a presença da Carolina Cordeiro, lá do Triângulo Mineiro, também na próxima live Mulheres com Deficiência na Política. A Carolina, que é mãe também de um menino com paralisia cerebral, mãe do Pedro. Tá? Então já está combinado essas 3 aí para a próxima live de Mulheres com Deficiência na Política. Mas a gente precisa fazer mais, e de homens também. Vai ter a nossa live agora de homens com deficiência na política, também vai ter. Rodrigo, quero te indicar aí os meus amigos aí do Brasil. Tem candidato do Amazonas, tem candidato do Rio. Vamos pegar esses camaradas bem longe. Vamos pegar esses camaradas bem de longe. Eu já tenho 2 aqui. Eu tenho o Geraldo Nogueira do Rio de Janeiro, tenho lá o William Veloso lá de Goiânia, que também a gente quer que participe aí dessa próxima live dos homens com deficiência na política também. Mas isso aí vai ser outro dia. Vamos falar de vocês 3 hoje. Vai lá, Brão. Mais recado? Alessandra Corrales, o Edson Rocha Nascimento, a Catiene Ibiapino, a Maria Cristina Machado, a Mariângela Lorenzetti, Vanessa Cornélio, parabéns, mulheres incríveis, me representam, a Carla Roberta Marcelino, a Acessível SP, a Sueli Saianes, verdade, não podemos nos acomodar se quisermos resultados. O William Veloso, lá de Goiânia. Olha ele aí, tá vendo? Um abraço para o William. A Patrícia Rosso, a José Roberto Sevieri, o José Alexandre dos Santos, Vanessa Cornélio. Essa pandemia está nos dando uma oportunidade única de nos colocarmos. A Ana Paula, o Anselmo Araújo, parabenizando a live,
o Viajante Washington, sou o seu fã, Adriana, te acho super inteligente. Marcos, o Ismênia, esteticista, muita gente chegando por aqui, Rosângela Barqueiro, Ana Paula, a Ana Paula é cadeirante, pré-candidata a vereadora em Ibiraci, também. Olha aí, que legal, tá vendo? A gente vai descobrindo, a gente vai descobrindo. A Elaine Ribeiro, boa tarde. Trabalho na Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Atualmente, quais são as estratégias utilizadas para aumentar a participação das mulheres com deficiência na política? Fica aqui a pergunta, então, da Elaine Ribeiro para as nossas convidadas. Vamos lá, vamos responder. Quem responde a pergunta da Elaine? Tem bastante gente, tem muito mais gente aqui entrando. O Abrão vai ficar doido aí para falar o nome de todo mundo, mas vamos responder a pergunta da Elaine. Posso antes entrar na pergunta? Desculpa, Lu. Não, desculpa, pode falar, Mari, não, desculpa eu. Antes de entrar na pergunta, Vai. Eu acho que esse momento de pandemia, igual citaram agora nos seus comentários, é muito importante para as pessoas que não vivem com pessoa com deficiência estarem isoladas para perceber um pouquinho do que as pessoas com deficiência vivem. Porque, assim, as pessoas muitas vezes só se preocupam quando alguém se acidentou em casa, ou teve um neto com deficiência, ou o seu vizinho aconteceu quando tem alguém próximo. Quem nunca soube quem é uma pessoa com deficiência perto de você, eu acho que nesse momento de pandemia, está vivendo um pouquinho, porque é o que o outro falou. O que adianta a gente brigar pelo ônibus acessível se o motorista não quer parar? O que adianta ter 5 anos de lei de cotas se a gente não consegue sair da porta de casa? Então, eu acho que vivenciar um pouco esse isolamento social, a gente querer fazer as coisas e não poder, é a pessoa sentir um pouquinho na pele o que a gente vive diariamente. Só quis fazer uma colocação. Eu vou um pouquinho além, Mariane, que no caso, por exemplo, de pessoas com autismo, que são pessoas que tendem realmente à reclusão, essas pessoas, elas vivem a vida inteira reclusas. Então, a gente vê que é uma parte, um nicho das pessoas com deficiência que tem um preconceito muito grande, né? E não tem um conhecimento. Eu acho que a gente tem que partir do princípio de que conhecimento e informação é que gera realmente a quebra de paradigmas e a quebra do preconceito. Se você sabe com o que você está lidando, torna mais comum a pessoa com deficiência dentro da sociedade. E tem outra, né, gente? Eu até aproveitando uma fala também de uma mulher política com deficiência, que é a Célia Leão. A Célia Leão sempre diz em todos os seus discursos e todas as suas falas, né? É muito legal quem luta pela causa do negro, muito legal quem luta pela causa do índio, mas ninguém fica preto. Como é que é? Ninguém fica preto, ninguém fica índio. Agora, pessoa com deficiência, qualquer um de nós pode ficar, né? Então, isso é uma coisa que se as pessoas pensassem mais assim, que a deficiência está muito próxima de qualquer um de nós a qualquer momento, o respeito ia ser bem maior. Eu vou só chamar agora o nosso parceiro, o nosso parceiro aqui que anuncia com a gente, e já a gente volta com vocês três. Só um minutinho, vamos lá. Marcos, coloca o nosso parceirão aí, a Norte Isenções. Vamos lá. Com a isenção de QI, mais ou menos 1.604. Ó, e o Gente, melhor voltar aqui, deu um defeitozinho aí, técnico, na chamada. A gente vai voltar, então. Abrão, manda mais uns abraços aí, enquanto o Marcos ajeita tudo lá no VT, para poder voltar aí com a Norte Isenções, então, gente. Desculpa.
Abrão, mais abraços aí? Tudo bem? Voltei aqui, não? Me ouvem? Agora deu, agora voltou. Não, esse não, esse de cá. Vamos lá. O Ronilson Silva manda um beijo para vocês três. Luciana Trindade, um beijo, torço por sua vitória e com muito carinho para minha amiga Mariane e também para Adriana. É bom vê-las nesta luta, pois só assim ganharemos nosso espaço. O Ronilson está lá em Goiânia acompanhando a nossa live. Eu posso falar uma coisa que eu acho que é importante? Pode. Dentro de uma coisa que você falou antes, é que a pessoa, ninguém se torna negro, ninguém se torna índio. Mas quando a gente envelhece, a gente tem mobilidade reduzida. Exatamente, também. Então, em algum momento da vida também, nós temos mobilidade reduzida. Quando a gente fica grávida, quando quebra uma perna ou um braço. Então, nesses momentos, você percebe o tanto que é difícil você realmente ter essa dificuldade de locomoção. Então, é muito importante você entender que você hoje pode ser novo e não tem nenhuma dificuldade de locomoção. Mas quando você estiver mais velho, provavelmente terá. Exato, então, isso exatamente. É um direito de ir e vir para todos. Exato. É o direito de ir e vir para todos, aquela questão que também no Brasil se tem muito isso, aquele preconceito com o próprio idoso, né? Se o brasileiro é preconceituoso com o idoso, ele é preconceituoso com o negro, ele é preconceituoso com a pessoa com deficiência também. Então, e o próprio idoso, é engraçado, quando você sai do Brasil, você percebe o orgulho que a pessoa idosa tem de utilizar uma tecnologia assistiva, de estar usando, por exemplo, um triciclo num parque, dentro de um supermercado. E aqui no Brasil as pessoas idosas têm vergonha de utilizar. Né? Eles relutam a usar um andador, relutam a usar uma cadeira de roda, relutam a usar uma bengala, uma muleta que seja, ou até uma barra no banheiro, por exemplo. Né? Então, a gente vê pelos hotéis, né? Aqui no Brasil, os hotéis, quando você está com o hotel lotado e você oferece o quarto adaptado para uma pessoa comum, muitos rejeitam aquele quarto. Né? Eles não querem ir. E quando você sai para outros países, a pessoa busca e acha até interessante e se sente lisonjeada do recepcionista do hotel dar para ele, por exemplo, o quarto adaptado. Porque sabe que é um quarto maior, um quarto que tem um banquinho no banheiro para ele tomar banho, tem uma barra de banheiro, que tem mais espaço dentro do quarto para ele circular. Então, você vê que é uma questão cultural também do brasileiro, essa questão do preconceito com a pessoa com deficiência, né? Ô, Rodrigo, mas olha, você entende que essa ausência da participação da pessoa com deficiência, dessa invisibilidade, está muito impregnada nesses conceitos, né? Porque quando a gente não vê, de fato, essas pessoas participando, a sociedade tem um senso comum de que aquilo não é necessário. Exato, aí, então que só acontece com o vizinho, né? Que só acontece com o outro. Isso não acontece comigo. E aí, dentro dessa sua fala, assim, olha, quando a gente não nasce negro, a gente nasce negro, a gente nasce indígena, e pessoa com deficiência qualquer um pode ser. E aí, nesse sentido, é que a gente precisa entender que a acessibilidade, ela não é boa só para a pessoa com deficiência, ela é boa para todo mundo. Né? A mulher com carrinho de bebê, o obeso, todo mundo. Sustentabilidade é para todo mundo, não é um benefício. Exato, não é um benefício, exatamente. É um direito, né? Olha, eu vou voltar agora, a gente vai chamar de novo o nosso parceiro comercial e eu vou voltar depois para a gente falar de transporte público, da fiscalização, a gente sabe, das calçadas, transporte público, acessibilidade principalmente nos órgãos públicos e tal, isso é uma coisa que está na alçada de um vereador. Mas principalmente, né, a gente vai estar falando da fiscalização. Tem fiscalização para tudo isso? Já já a gente volta. Vamos entrar então agora com o nosso parceiro comercial? Sem máscara, porque a gente está gravando aqui após o horário de atendimento, mas a gente está respeitando aqui o distanciamento. Isso aqui é o Nivus lançamento da Box. Já está disponível para você público perceber. Isso mesmo. Nivus Highline 210i automático 2021. O valor dele cheio,
99.280. Com isenção de PI, mais um bônus de 10% na montadora, o valor dele é 83.604. E o carro é completo. Isso mesmo, roda de galera 017, sensor de acionamento dianteiro, traseiro, central multimídia, os comandos no volante. Uau. Extremamente completo para atender o público PCD. É excepcional. Agora, só não tem as isenções, vale lembrar, do IPVA e do ICMS. Isso mesmo, Igor. Porque o Nivus ele se enquadra na categoria acima de R$70 mil. Tá certo. Agora, para você pegar um carro como esse, precisa renovar, lógico, a sua isenção. Isso mesmo. Você que renovou o seu processo, já teve um carro adquirido 2 anos atrás, pegue seu manual, veja sua nota fiscal. Completou 24 meses, ligue no nosso WhatsApp agora, 947577595. Vamos cuidar de todo o seu processo de renovação geral e a sua... Voltamos com as meninas, falando sobre as mulheres na política, nesta live de Voltamos lá. quinta-feira. Estamos lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, com a Adriana Buzelin, em São Bernardo do Campo, com a Mariane Santana, e em São Paulo, capital, com a Luciana Trindade. Rodrigo, você falava que nós vamos falar agora sobre a fiscalização, sobre o poder das câmaras municipais em fiscalizar. É isso mesmo, Rodrigo? Opa, perdemos contato com o Rodrigo ali também. Microfone está mudo. Rodrigo, microfone. Ao vivo é assim, né? Como dizem os apresentadores de televisão. Ao vivo é assim, né? Uhum. E ele está falando lá, ele está achando que está falando. Tá. Olha lá, ó. Mas vamos lá, gente, vamos falando então sobre a própria... Estão me ouvindo agora? a questão da... Tá me ouvindo. Oi, é isso aí, então. O que eu estava dizendo é o seguinte, muita gente acha que um vereador pode ter mais poderes que um presidente da República, às vezes, né? E às vezes até vai das pessoas que são pré-candidatas ou até candidatos depois a vereador, começa a prometer coisa que não consegue fazer, né? Que não está dentro da alçada de um vereador. Então, o que eu queria discutir com vocês agora? Problemas que estão dentro da alçada de um vereador, que quando vocês chegarem lá, e se Deus quiser vocês vão chegar, vocês hoje são pré-candidatas, mas se Deus quiser vão ser candidatas e vão ganhar, vão chegar ao cargo de vocês, porque a gente precisa disso, de sangue novo, gente nova e gente com deficiência tratando de temas para as pessoas com deficiência na política. Vamos falar de acessibilidade, de rampa, calçada. Como é que vocês, cada uma de vocês, dentro da sua cidade, a Luciana em São Paulo, a Adriana em Belo Horizonte e a Mariane em São Bernardo, enxergam como está hoje e o que pode melhorar? Mariana, vamos começar com você, Mariane. Em primeiro lugar, eu acho que os primeiros fiscais tinham que ser a própria população e a família dessas pessoas com deficiência. Exatamente. Se a gente fosse mais unido, porque eu não entendo por que essas pessoas não se unem mais, porque a gente teria muito mais força de representatividade se isso acontecesse, de na hora de alguém parar numa vaga de cadeirante, dar um toque, falar, pô, a pessoa precisa para abrir o carro, descer ali do lado. Eu acho que o primeiro fiscal tinha que ser o público, o próprio munícipe, né? Agora, no lance de acessibilidade, no meu ponto de vista, como a gente é um país que foi muitos e muitos anos assistencialista, que fazia de tudo para a pessoa com deficiência ficar em casa e não exigir tanta coisa aí pela rua, não exigir tanta transformação, eu acho que pela lei como ela está, acaba um tirando o corpo fora por um motivo, outro por outro, não é da minha alçada, lei nacional, tal, igual você disse. Mas tem um exemplo, Rodrigo, que eu queria dar, que eu acho que a gente sendo prefeitura, vereador, tal, a gente às vezes consegue pegar uma lei federal e adaptar ela para a sua cidade de uma forma que o munícipe tenha uma desburocratização na hora de conseguir as coisas. Por exemplo, do jeito que é feita a isenção de impostos no Aricanduva, em São Paulo. É uma lei que São Bernardo tem que cumprir, Santo André, São Paulo. Só que o jeito que é feito em São Paulo é muito mais organizado e muito menos burocrático do que em São Bernardo, do que, às vezes, Santo André está melhor do que São Caetano. Então, eu acho que pode ser uma lei estadual ou federal,
mas que a gente, se olhar com bons olhos e ter um zelo por aquilo, dá para, dentro da nossa alçada, sem se intrometer na alçada dos outros, fazer um trabalho bem feito. Exatamente. Adriana, como é que é em BH? Como é que está hoje? O que dá para melhorar? Nós moramos numa cidade de montanhas, né? Imagina a dificuldade, você, moço, que já veio aqui, sabe como Belo Horizonte é aclive e declive o tempo todo. Então, a acessibilidade aqui é uma coisa bem complicada. Você consegue, muitas pessoas têm consciência e fazem realmente prédios e lugares mais acessíveis, mas tem lugares que realmente são quase impossíveis da gente conseguir colocar acessibilidade. Mas eu vejo acessibilidade também. O principal problema aqui em Belo Horizonte que eu vejo é na Câmara mesmo dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores havia uma rampa para plenária. Agora tem uma escada de mármore. Eles tiraram a rampa. Olha que lindo! É lindo, né? É lindo. Então, assim... Pois é, bonito. Deve ser linda essa escada. É linda. Maravilhosa. Eles acharam que a escada ficaria muito mais bonita e colocaram a escada de mármore. Nós tínhamos representantes com deficiência aqui em Belo Horizonte. Hoje não temos mais um representante. Nós temos um representante, mas que ele tem deficiência visual. Mas deficiência física nós não temos, né? Cadeirantes não temos. E se tivermos, e quando estivermos, e nós vamos ter, o que acontece? Nós não vamos poder subir a plenária, porque tem escadas. Então, isso e você vê, né? E será que o engenheiro, será que o arquiteto da Câmara, porque deve ter, né? Não desconhece que existe lei, né? Que existem normas para isso, que ele não podia estar fazendo, principalmente agora, uma obra de uma escada na Câmara, independente de ter algum vereador ou não com deficiência. E como que o presidente NBR 9050, né? Não pode. E como que o presidente da Câmara autoriza, né, fazer uma escada? Pois é. Então, a gente começa a partir daí. Começa a partir daí. A própria Casa do Povo não tem acesso. Então, assim... Pois não está preparada para o povo, né? Não está preparada para representar, não está preparada. Eu vejo muitas vezes sair, não só vou falar de rampas, mas, por exemplo, de você não ter acesso aos bares, de poder alcançar um balcão, você pagar um banheiro. Banheiro, isso aí não existe, entendeu? Isso aí é uma coisa que não existe. Eu, várias vezes na campanha para vice-governadora, é um fato que eu tenho que contar, porque é muito importante. A minha campanha para vice-governadora, a gente viajou 853 municípios, tentamos viajar. O Adel Kleber, que era quem que representava o governador, né, no candidato a governador, ele viajava para os lugares mais difíceis e eu ficava com os lugares que tinham menos dificuldades, né, de acessibilidade. No final da campanha, eu tive um cálculo renal. Olha aí, tá vendo? Porque não tinha como ir ao banheiro. Não tinha como ir ao banheiro, né? Não tinha como ir ao banheiro. É muito sério isso, sabe? Então, assim, a acessibilidade não é só arquitetônica. Nada. Mas a acessibilidade também é de tudo. De você, por exemplo, ir num caixa eletrônico, sacar um dinheiro. É de você, por exemplo, entrar numa loja e conseguir provar uma roupa. Então, assim, é cultural. E isso tem leis, né? A Lei Brasileira da Inclusão. É feito, Mariane disse, se a população fosse mais unida, se as pessoas enxergassem com empatia e entendessem essa necessidade, mudaria realmente o nosso quadro. Porque o vereador poderia fazer um pouco mais, né? Pois é, e o vereador é o que está mais próximo do povo, né? Sim. E o que eu digo sempre, né? Se a pessoa com deficiência fosse mais unida, se existisse mais união entre todas as deficiências, entre as pessoas e os familiares, são 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo tem pai, mãe, irmão, primo, sobrinho, marido, mulher. E se juntasse 3 pessoas, só 3, do relacionamento direto dessa pessoa com deficiência, a gente elegeria um presidente da República. Você vê o que falta é a união entre as pessoas com deficiência mesmo. Sim. Luciana, como é que é em São Paulo? Ô, Rodrigo, aqui não é muito diferente do que a gente vê aí pelo país, né? Eu estava te falando lá da situação do pessoal lá do Amazonas, mas aqui em São Paulo eu ainda tenho uma vantagem porque eu moro no centro, né? E eu encontro um pouquinho mais de acessibilidade. Eu falo o seguinte, Rodrigo, eu entendo essa questão da ausência de acessibilidade como uma violência social, sabe? Nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, mas que não somos reconhecidos como cidadão.
Porque quando eu não tenho acesso à saúde, eu não tenho acesso ao trabalho, eu não tenho acesso à educação, ou a qualquer outra situação, isso é uma violência social. Eu estou sendo impedida de ir e vir, ou até de viver. Eu não consigo sair de casa. Eu entendo que a mobilidade hoje, para mim, né, para a minha causa, para a minha defesa aí de mandato, é a minha principal bandeira. Porque é através da mobilidade que eu dou o primeiro passo para o trabalho, que eu dou o primeiro passo para a saúde. Então, quando eu não encontro acessibilidade, eu não tenho acesso à vida, né? E aí, quando você fala assim, mas quais são as propostas, o que o vereador, aonde o vereador alcança? Eu não acho que os vereadores que estão se candidatando agora precisem criar mais leis, né? A gente já tem lei suficientemente para ser trabalhada. O que falta, de fato, é boa vontade, né? É querer cumprir a lei. A gente tem cumprir e fiscalizar também, né? Exatamente, a gente tem 5 anos de lei brasileira de inclusão, mas não temos uma fiscalização. E muitas vezes essa fiscalização pode ser feita pelo povo. Aqui em São Paulo, eu estou no meu 2º mandato, agora eu estou afastada, né, do Conselho de Trânsito e Transporte. Lá nós somos 3 pessoas com deficiência. Eu não estou na cadeira da pessoa com deficiência. Eu nunca quis ocupar essa cadeira da pessoa com deficiência. Eu estou na cadeira da Regional Centro. Por quê? Quando eu ocupo uma cadeira da pessoa com deficiência, não que isso seja ruim, né? Mas eu acho que a gente também pode ocupar as outras cadeiras. Cadeira do sindicato, cadeiras dos taxistas. Nós, pessoas com deficiências, devemos estar inseridos em todas as questões. Então, não precisa ser só no conselho da pessoa com deficiência, você tem que estar no conselho de saúde, conselho de assistência social. Exatamente. Se fica só no conselho da pessoa com deficiência, você fica só ali, né? Naquela sala, naquele grupo, naquele conselho. Você tem que avançar, você tem que estar em outros conselhos, você tem que estar participando de tudo, lógico. Você vai continuar segregando, né? Na verdade, a gente tem que estar ocupando vários espaços, não é segregação, é você poder ocupar todos os espaços da sociedade, é mostrar que realmente ter uma deficiência é uma particularidade. Exato, não é uma cota, né? A gente tem que fugir desse negócio de cota, né, gente? Tem a cota ali, vamos colocar, tem aquela cadeira ali de uma pessoa com deficiência. A gente tem que fugir disso. Há quantos anos a gente se conhece? Eu acho que já deve ser quase uns 10, 15 anos aí de luta. Pois é. Mas só agora, olha, acredito que de 2 ou 4 anos para cá, é que de fato a gente está vendo as pessoas com deficiência tomando coragem e se candidatando para a política. Exato. A gente está caminhando ainda a pequenos passos, mas esse é o momento da gente enxergar que isso precisa ser feito, né? O que nós vivemos há anos nessa invisibilidade e sendo subrepresentados, dando a nossa pauta para outras pessoas trabalharem que não têm deficiência, não pode mais acontecer. Lógico, onde que fica o nada sobre nós sem nós, né? Onde que fica isso? Exatamente, o protagonismo tem que ser nosso. E outra coisa também, Rodrigo, essa coisa assim, do autista só falar do autista, da pessoa com deficiência só falar da pessoa com deficiência, não. O surdo, só o surdo, né? Se segrega ali no canto deles. A gente precisa juntar todas as pautas. É claro que a gente tem as nossas especificidades, mas nós precisamos nos unir. Sozinho, a gente não avança para lugar nenhum. Exatamente. Isso aí. Abrão, fala aí. Abrão, você chamou? Deixa eu só... uma contribuição da Kátia Ferraz. Lá de Minas também. Sobre isso, e a Kátia complementa aqui. Na Câmara de Belo Horizonte, eles desconstruíram a rampa do plenário nas férias parlamentares e colocaram um toldo para ninguém ver o que estava sendo feito. Existem ações junto ao presidente da Câmara de BH, Henrique Braga, e que ainda não providenciou as alterações. Está aí a Kátia contribuindo, a Adriana levantou esse assunto agora há pouco. É um beijo, Kátia. Um negócio desse, né? Não tem nem... eu acho que, além de cobrar na justiça, eu acho que alguém tem que pagar pelos prejuízos aos cofres públicos. Exato, vai ter que desmanchar. Se o presidente autorizou uma obra como essa... Absurdo. Vai ter que voltar à rampa como era antes. Eu me lembro que quando a Mara Gabrilli foi eleita ao Senado,
O Senado Federal passou por uma série de modificações para receber a Mara Gabrilli. Não tinha banheiro adaptado. Nós temos um deputado lá de... Então... o Felipe Rigoni, deputado federal, deficiente visual do Espírito Santo, ele chegou na Câmara, todo mundo esperou ele chegar para saber como é que ia adaptar as estruturas do Congresso Nacional para receber um deputado federal deficiente visual. Eu acho que não tem que esperar... E detalhe, dentro da própria Câmara existe uma comissão de acessibilidade. Né? Pois é. É importante a gente pontuar isso. Então, que não serve para nada, né, pelo jeito. Então, você espera a pessoa chegar, então, né? Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Mas sabe o que acontece? Normalmente esses grupos de trabalho são formados por quem não tem deficiência. Né? E aí o grupo de trabalho é formado para ver acessibilidade, mas o cara não sente na pele, ele não sabe como funciona. Né? Eu acho que hoje esse grupo, essa comissão lá de acessibilidade, é formada por pessoas com deficiência. Eu não sei na época que o Felipe chegou, mas agora eu sei que tem. Né, que legal, que bom saber. Nessa comissão. Por isso a importância da representatividade, né? Sim. Até quando Exatamente. Fica a dica para quando, na época de eleição, todo mundo quer tirar foto com um cadeirante, né? Verdade. Vai tirar foto e falar, eu tiro a foto com você. Mas qual que é a sua proposta para pessoa com deficiência? Exatamente. Cadeirante e criancinha aparecem em toda a foto. Mas a gente não vai mais permitir isso. É complicado. Pessoal, eu preciso ler um comentário aqui, senão eu vou apanhar quando for em Goiânia, tá? O Ronilson escreve novamente aqui e falou que está me esperando lá em Aparecida de Goiânia. Se fosse concurso de beleza, essas lindas cadeirantes dariam empate técnico, mas como são vereadoras, cada uma será eleita em seu município. Estão pré-candidatas, está distante, orando para que Deus lhes abençoe a todas vocês com deficiência e coragem de enfrentar esse desafio. O Ronilson escreve aqui, deixando um beijo para vocês três. Deixa eu ver. O Ronilson foi um das pessoas que fez esse convite para que eu viesse para a política. Assim. Tenho uma gratidão enorme por ele, um carinho muito grande. Obrigada, viu, Rô? Tá vendo aí? Grande beijo, Ronilson. E é legal ver como a gente, numa feira mobility, a gente se tromba. A Luciana, a gente participou 15 anos juntos do movimento de superação, que parava todo mundo na Paulista, e quem diria que um dia a gente ia estar aqui com a coragem de estar tentando pleitear uma vaga para defender uma população tão esquecida. E eu acho essa história, a Adriane, mesmo na feira que teve em Minas Gerais, a gente se trombou por lá. Então, se todo mundo fizesse isso, cada um no seu espacinho tentasse construir uma sociedade melhor, tirando esses candidatos, esses que já foram eleitos 4, 5, 6, 7 vezes, que não tem mais nada a agregar na cidade. Vamos pôr gente nova aí, gente, pelo amor de Deus. Gente nova, é isso aí. Eu acho que o que falta é isso, é gente nova, é sangue novo. Né? Gente, falando em reivindicar, a gente está passando por um problema agora, e acho que todos vocês passam por isso, porque eu acredito que vocês tenham carro, algumas de vocês dirigem, outras não. A gente está passando agora pela questão dos 70 mil, né, o limite do valor teto do carro 0 km, que a gente começou a encampar agora uma campanha, a revista Reação, e a Abridef também, junto aí com a Anfave, enfim, a gente está com uma campanha para que esse valor teto aumente. É necessário que esse valor teto seja aumentado de 70 para um valor maior, seja 90, seja 100, enfim, não importa qual o valor, mas ele tem que ser aumentado, porque a partir agora do segundo semestre, praticamente todos os modelos de todas as montadoras de automóveis que servem para uma pessoa com deficiência, ou seja, modelos automáticos, com direção hidráulica, vão deixar de custar 70 mil, e vão passar desse valor. As montadoras não têm mais como segurar esse valor, até em função de aumento de dólar, em função de inflação, enfim, não tem como. E esse valor tá congelado desde 2009. Então já fazem 11 anos que esse valor é 70 mil reais, o valor teto, e de lá para cá, né, há 11 anos atrás, com 70 mil, você comprava um carrão, hoje com 70 mil, daqui a pouco você não compra uma bicicleta. E isso precisa ser mudado.
E vocês, agora não só como pré-candidatas, não, porque a vereança não tem muito o que fazer nesse sentido, mas vocês como consumidores, como pessoas com deficiência, usuárias desses automóveis. Eu queria que vocês não só se engajassem nessa campanha com a gente, mas dessem um parecer de vocês. O que vocês acham sobre isso, gente? Adriana, começando por você. Olha, moço, eu acho assim um absurdo tão grande, porque se você pensar bem, há quantos anos a gente tem reivindicado isso? Há quantos anos temos falado a respeito? Há uns anos atrás, aqui em Belo Horizonte, nós perdemos também ICMS por conta de situações no governo, do governo de Minas Gerais, que eram pessoas que estavam usando, e por conta das pessoas que não tinham deficiência usavam esse desconto, nós perdemos também, e o meu carro demorou 8 meses, 10 meses para conseguir novamente. Foi uma coisa absurda. Então, aqui em Minas Gerais acontecem coisas surreais. Eu vejo, assim, como os carros, eles estão aumentando a tecnologia, eles têm mais conforto, têm mais segurança, porque é necessário. Quando eu me acidentei em 91, foi no Fusca. Olha aí. Não tinha segurança. Então, hoje, eles zelam por essa segurança. E, com isso, também o custo do automóvel fica mais alto. É claro que a pessoa com deficiência, o automóvel vai ficar com um custo mais alto, e é claro que a pessoa com deficiência tem que passar desse teto de 70 mil. Lógico. Mas, Rosso, me explica por que tem que ter esse teto? Por quê? Pois é, exatamente. Por que tem que ter esse teto, né? Parece que você tem que limitar a pessoa com deficiência a ter um carro ruim, né? A ter um carro... porque a pessoa tem deficiência, ele não pode ter um carro que tem airbag, ele não pode ter um carro que uma motorização maior, com um porta-malas maior, com um carro para ele poder levar a família dele com conforto. É impressionante, não dá para entender o porquê o teto de 70 mil. O IPI não tem teto, né? Então, acho que, assim como o IPI, o ICMS também não devia ter teto. Também, né? Não pode. Eu acredito que isso é em tudo. Por que a pessoa com deficiência tem que andar mal arrumada? Por que a pessoa com deficiência não pode ser bela? Por que a pessoa com deficiência não é capaz? E gera também essa situação. Por que a pessoa com deficiência também não pode ter um carro que ela deseja ter? Então, assim, exatamente. Eu acho que totalmente andando no caminho contrário do que a gente propõe. Então, eu acho que eu estou junto, pode contar comigo e com todo mundo que trabalha comigo e todo que carrega essa bandeira para a gente mudar isso. Legal, temos que fazer barulho. Vamos fazer. Eu acho que é questão de mobilidade. Exatamente. Porque se a gente não consegue sair do portão, pegar um ônibus, um metrô com tanta facilidade, é por isso que eles dão a isenção. Então, imagine que o carro... É um benefício. Não é um luxo. Eu preciso do carro automático. Eu preciso do porta-mala grande. Não é luxo você ter o direito de entrar, sair da sua cadeira de rodas na sua garagem e conseguir chegar ao seu trabalho ou à sua diversão. Então, esse absurdo de estar 11 anos parado em 70 mil, primeiro, igual vocês disseram, não tinha que ter. Porque, assim, se o meu poder aquisitivo me permite comprar um pouco, uma coisa melhor, é questão de mobilidade. Eu não sei se poderia mudar um pouco a forma de se ter essa isenção, para que as pessoas não fraudassem, para que pessoas que realmente não deveriam ter direito e acabam utilizando disso. Beleza. A gente cai de novo na questão da fiscalização, né, Mariane? É a questão da fiscalização. Tem que se dar um jeito de fiscalizar melhor, mas não tirar o direito. Não tirar, porque prejudicar a gente que precisa. Por exemplo, a Lu, ela foi na loja outro dia, ela foi com táxi acessível. Para o táxi ser acessível, ele precisa fazer toda aquela adaptação, aquele preparo, porque a cadeira de rodas da Lu é mais pesada do que a minha, por exemplo. Então, assim, tem todo um contexto de motivo para existir essa isenção. Então, é um absurdo por causa de falta de representatividade a gente acabar, de novo, tendo o risco de perder mais um dos benefícios que a gente tem. Exatamente. Lu, você usa o táxi, né? Você usa o táxi acessível. Mas, por exemplo, se o carro custasse mais barato e a adaptação custasse mais barata, nada impediria de você, ou ter uma isenção, né, para isso, nada impediria de você ter um carro no estilo daqueles do táxi para que você entrasse com a sua cadeira com a rampa dentro do carro e você tivesse seu próprio carro, não é assim? Na minha família a gente tem um carro, né? A gente tem um carro comprado aí com o valor da isenção que a gente usa em família, né? Eu lembro, Rodrigo, que em 2018
a gente fez uma conversa, eu levei por volta de 400 pessoas para conversar, na época, com o governador Márcio França, para fazer essa discussão, porque já havia um déficit, né, de valor ali para compra com esse valor de isenção, com esse teto de 70 mil, que para mim é um absurdo, né? Eu acho que não deveria realmente ter um teto para isso, pensando que eu estou gerando lucro para o Estado, eu estou gerando, fazendo a roda da economia. Nem todas as pessoas têm condições de comprar. Exatamente. Mas aquelas que têm direito e podem fazer essa compra, não deveria ter um teto para isso, né? A Mari falou de uma coisa sobre o táxi acessível, e essa é uma das minhas maneiras. O pessoal do táxi acessível hoje aqui em São Paulo estão ociosos. Eles não estão, por conta da pandemia, atendendo, e a gente vem fazendo um diálogo com a Secretaria de Mobilidade e Transporte aqui de São Paulo, para que a gente, de alguma forma, consiga trabalhar essa pauta, né? Então, no que depender de mim, Rodrigo, vocês têm meu apoio, têm a minha bandeira, as minhas redes sociais estão à disposição para que a gente leve essa discussão à frente. Eu acho que é um absurdo, pensando, Rodrigo, até porque a gente hoje tem um governo que vem aí com um programa de retirada de direitos, a gente não pode deixar mais um cair por água abaixo, né? Então, é importante que a gente faça essa união e faça esse trabalho pensando que é num bem comum para todos. Verdade. Acho que quanto mais barulho a gente fizer, acho que quanto mais a gente se mexer e mais divulgar isso, porque como você bem falou também, Luciana, isso move toda uma cadeia. A gente está falando da indústria, comércio e serviço, além de estar falando do benefício da pessoa com deficiência, a gente está, esses carros vendidos com isenção geram mais produção na indústria automobilística, eles geram mais empregos no comércio, porque as concessionárias têm os departamentos respectivos que atendem a pessoa com deficiência, os seus vendedores, enfim, você gera o serviço que tem o despachante, a empresa de isenção, a autoescola, a adaptadora do carro. Então você movimenta uma roda, você gira uma roda enorme, você faz com que a cadeia toda se beneficie com isso. Não só a pessoa com deficiência que está usando aquele carro, mas toda uma cadeia produtiva em cima daquele automóvel. Então acho que isso tem que ser pensado. Porque se você está perdendo, se o Estado está perdendo o IPI, se está perdendo o ICMS, se está perdendo às vezes o IPVA, ele tem que lembrar que no carro tem mais 50 impostos que estão ali embutidos, que ele não deixou de perder, que pelo contrário, ele está ganhando. Ele perdeu 3, está ganhando 40 e tantos impostos ainda. Então você tem uma cadeia enorme de produção em cima disso, que não está perdendo não, que está ganhando, e está gerando, por exemplo, consumo maior de combustível. Você vê que isso tudo vai gerando, né, uma cadeia enorme de ganho para o Estado, e não está perdendo não, está ganhando. Então a gente tem que fazer com que as pessoas entendam. IPVA, uma série de impostos que estão embutidos dentro dessa compra, que é fundamental para a economia do Estado e da cidade, né? Exato, a gente está fazendo gerar aí um círculo que é importante e fundamental, porque é através desses impostos que a gente faz a construção das políticas públicas dentro da cidade. Exatamente. E principalmente num tempo como a gente está vivendo agora de pandemia, né, você gerar a perda de um benefício que pode gerar um desemprego tão grande numa cadeia, eu acho que a gente não pode deixar mexer nisso. Né? Você não pode deixar, não só pelo benefício que a pessoa com deficiência se utiliza do carro, mas também pelo fato da gente estar vivendo um momento da economia brasileira que não se pode perder, não se pode mexer para perder tanta coisa. Abrão, você tem mais gente, deve ter um monte aí que eu tô vendo aqui de gente comentando, escrevendo, mandando beijo, abraço para essas meninas aí. Eu sei que o bom de ter o Abrão comigo é que o pessoal xinga o Abrão quando ele deixa de dar os abraços, de fazer as perguntas. Porque não sou eu, quem cuida disso é o Abrão, entendeu? Então é com você aí, Abrão. É bem por aí mesmo, é bem por aí. Jeito, mas eu vou tentar, eu passei até aqui como as pessoas podem encontrar vocês pelas redes sociais, muita gente pedindo informações do trabalho de vocês, e aí eu passei o contato de vocês nas redes sociais, tá bom? O Cláudio Framoni, comentem, por favor, sobre o preço das cadeiras, órteses e próteses que poderiam ter total isenção de tributos. Cláudio, nós já estamos pautando esse assunto para uma próxima live. Esse é um assunto de uma live todinha para a gente falar, nós já tocamos esse assunto, sobre tecnologia assistiva, mas nós vamos voltar a falar sobre isso, viu, Cláudio? Um abraço para você, Cláudio. Tem muito assunto para a gente falar.
Tem. A Eliane Lemos acompanhando a gente direto aqui, a Li Vieira, a Vanessa Cornélio, a Ana Paula escreve, é isso aí, vamos fazer barulhos, pessoas com deficiência. Meu sonho era irmos todos para Brasília, mas não temos condições. E o mundo virtual irá nos proporcionar isso. Vamos para cima. É isso aí. A Nayara Fontenelle está adorando a live, ela é deficiente visual. A Isete Nájila, beijos para todos aí. Graziele Sarmento, que inclusive o próprio carro é uma tecnologia assistiva. É isso mesmo, Graziele. O carro, exatamente, uma pessoa com deficiência, bem lembrado, é uma tecnologia assistiva, né? Não foge disso, né? E nós vamos, na próxima terça-feira, já quero convidar a todos que estão por aqui, na próxima terça-feira, às 15 horas, terça-feira, dia 21, nós vamos falar desse assunto. Até lá, a revista Reação, o Sistema Reação, vai trabalhar com várias matérias sobre esse assunto, e na terça-feira nós vamos fazer uma live sobre isso. É uma live extraordinária até, né? Uma live especial, extraordinária. Não é um dia de live normalmente, mas a gente vai estar com o pessoal da Anfávia nessa live também. Eu vou estar representando aí a Abridef, no caso, né? Enfim, a gente vai estar falando sobre esse assunto especificamente para fazer uma pressão, porque na terça-feira é dia 22, né, Abrão? Ou 21? 21. Terça é 21, né? Terça é 21. No dia 23, o CONFAS vai ter uma reunião em Brasília. Então, a gente quer fazer uma pressão para que o CONFAS trate desse tema no dia 23, nessa reunião lá em Brasília. Então, é muito importante a participação de todos aí. Quanto mais gente a gente tiver nessa live de terça-feira, às 15 horas, melhor também, tá? Gente, a gente já encerrou, já estourou o nosso tempo aqui, falou muito pouco do que a gente gostaria de ter falado, né? A gente vai voltar aí com outras lives também, falando de mais mulheres com deficiência na política, com a Selma, com a Carolina, com a Regina e com outras aí. Também vai estar falando de homens com deficiência na política, lá com o Dr. William, lá com o Geraldo Nogueira e outros aí também, amigos e parceiros aí que são pré-candidatos também, mas eu queria que vocês deixassem, gente, cada uma de vocês uma mensagem como pré-candidata e principalmente como mulher com deficiência para todo esse povo que assistiu a gente e que ainda vai assistir, porque o nosso maior índice de visualização é depois que a live acontece, que ela vai para o YouTube, e lá o pessoal vai assistindo, vai ficando, e a gente tem aí uma visibilidade aí em torno de 4, 5 mil pessoas em cada live que a gente faz. Então, queria que vocês deixassem aí o recado de vocês para esse público que já está vendo e que vai ver vocês aí nessa nossa live de hoje, começando aí pela Mariane, que está do lado esquerdo da tela. O meu recado é para quem está assistindo, sabe que nós somos pré-candidatas, as 3, cada um na sua região, e que multiplique isso, que em breve nós vamos ser efetivamente candidatas. Então, cabe a nós pedir para o nosso vizinho, para os nossos amigos, dar uma oportunidade para essas pessoas estarem presentes em suas câmaras. Aqui na cidade são 28 cadeiras, dessas 28, só uma é ocupada por mulher. Eu acho um absurdo. Caramba! Absurdo mesmo. Absurdo começar por aí. Hoje tem alguma pessoa com deficiência aí em São Bernardo, na Câmara? Não. Há muitos anos atrás teve uma pessoa, só que depois não mais. Então, eu acho que das 28 cadeiras, uma tem que ser de rodas. E eu acho que exatamente, em cada município que faz suas cadeiras, a Lu com 55 lá em São Paulo, e esse lance de falar que uma cadeira tem que ser de rodas é pura representatividade de que os outros percebam e lembrem em tudo que eles fizerem que a gente tem que participar também. Valeu. Adri? Osso, primeiro quero agradecer muito a oportunidade, eu acho que o papo foi muito importante. Abraão, muito obrigada, Luciana, Mariane, que vocês contem comigo nessa próxima campanha, que nós estamos aí engajadas. Quero agradecer a cada um que teve aqui um pouquinho do seu tempo, que vai ver a gente no YouTube, que realmente repense nesse tempo de pandemia como é estar excluído da sociedade, que sinta realmente na pele o que acontece realmente com as pessoas com deficiência e pessoas que não são visíveis da sociedade. Eu acredito que esse é um momento de mudança e que não fiquem com medo de ir às urnas, porque eu vejo que talvez tenha uma abstinência muito grande agora, exatamente por conta da pandemia que estamos enfrentando. E se você não votar, e se você não for lá escolher o seu representante, você vai ser representado por quem você não quer o resto da vida. E não adianta reclamar depois. Não adianta cobrar, porque você não vai ter a quem cobrar. Então, eu acredito que você precisa realmente dar oportunidade para aquelas pessoas que te representem.
né? E que as pessoas que querem fazer alguma coisa e que têm esse propósito. Então, assim, eu me coloco à disposição, ouço sempre, e coloco também, como o Brown falou, as minhas redes sociais para falar a respeito. E vamos em frente com representatividade e ocupar os nossos cargos com mais força, mulheres realmente engajadas na política. É isso aí. Lu. Quero agradecer aqui a oportunidade da revista Reação, Abraão, Rodrigo aí, vocês super parceiros, como sempre, há anos aí. Agradecer às meninas, a Mariane, a Adriana, que sei que são aí meninas corajosas, né, mulheres de fibra, porque a política não é um espaço... As meninas muito, super poderosas, hein? Não é um espaço acessível ainda para a gente, mas essa renovação política, ela é necessária, né? Há anos nós vemos aí uma velha política que não nos representa mais, que nunca fez nada por nós e que, de fato, esse é o momento da mudança. A gente precisa, sim, fazer uma renovação política, pensando que quanto mais pessoas com deficiência à frente dos mandatos, mais inclusão, mais acessibilidade, e isso é bom para toda a população, não só para nós, pessoas com deficiência. Ter mulheres à frente dos espaços políticos é comprovadamente melhor, socialmente falando, né, e inclusivamente falando, porque mulheres conseguem... não é que não estou desmerecendo, mas a gente tem um olhar muito mais sensível, voltado para o social, que é fundamental para aquilo que a gente precisa fazer. Eu vou deixar as minhas redes sociais, quero agradecer a presença, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos os amigos que eu não estou vendo aqui, mas Alessandra Corrales, Eliana Lemos, Ronilson, André Anselmo, todos os amigos que estão aí, que eu sei que são parceiros e que de alguma forma ajudam a gente a fortalecer essa luta, né? Obrigada. As minhas redes sociais é luciana.trindade.oficial. Quem quiser conhecer mais da minha história, tiver interesse em vir somar nessa luta, é super bem-vindo. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Abraão. Mari tem meu apoio, Adriana tem meu apoio. Estamos juntos nessa construção. Muito obrigada. Gente, deixa sua rede social também aí, quem é que quer te achar, Adriana, qual é? No Instagram é Adriana Buzelin, e também no Facebook é adrianabuzelin.oficial. E eu acho que vocês devem acessar tendenciainclusiva.com.br e o canal Vidas em Cenas no YouTube. Eu acho que dá para ver bastante um pouco do meu trabalho e dá para a gente bolar coisas novas e fazer alguma coisa juntos. Deixa eu deixar... Mari, como é que o pessoal te acha? O meu é Mariane Santana, Uma Será de Rodas, vocês me acham no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque eu estou contando um pouquinho da nossa realidade para que o pessoal vá conhecendo até a data das eleições. Gente, quero agradecer então a todos vocês, muito obrigado, Abrão, obrigado ao Marcos que está aí por trás das câmeras, obrigado, Mariane, obrigado, Adriana, obrigado, Lu, obrigado, um grande beijo para vocês, meninas, e a gente vai voltar a se falar loguinho aí em mais outra oportunidade, tá bom? Obrigadão. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais. A transformação só depende de vocês. Obrigada. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Até mais.